Está aqui nesse lugar que Deus nos trouxe através de todas as ministrações. Amém? Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus no seu lugar. Vou ficar aqui bem pertinho de você. Nós estamos com o púlpito aqui estendido agora. Amém. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou começando o mês aqui na tua casa. Esse é o primeiro domingo. Eu quero celebrar a vida na minha família, na minha casa. Senhor, tudo que eu tenho recebido nesse lugar, que o Senhor possa guardar no meu coração. Que neste momento de vida, de ressurreição, de esperança, nada, absolutamente nada, venha roubar a minha atenção. Nem o celular, nem quem está na frente, quem está atrás, porque os meus ouvidos estarão abertos para ouvir a tua voz. Vem, Espírito Santo, fala ao meu coração. Eu quero sair daqui hoje transformado pelo poder da tua palavra. Toca-me, Senhor, de uma maneira sem igual, e que a minha vida pessoal, familiar, passe por uma revolução, que eu nunca mais seja o mesmo, mas que a partir de hoje, entendendo a tua palavra, que é a verdade, possa dirigir os meus passos. Usa, Senhor, a minha vida, na minha casa, na minha igreja e na sociedade. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pode se assentar. Estamos felizes, pastor Walter e pastora Fabiola estão conosco depois de uma turnê de quase um ano na Europa. Jesus poderoso. Um dia eu chego lá, viu? Você, pastor, parte dessa equipe pastoral. Jesus, que lindo, que bom vê-los aqui conosco. Eu quero começar hoje uma série de mensagens que fala sobre a família. Diga bem forte assim: Deus, acima de todas as coisas, Ele é a minha prioridade. Mas família é a segunda prioridade na minha vida e na ordem de Deus. Depois, todas as demais coisas. É impressionante porque o tema família sempre está presente no nosso contexto diário. Dedicamos o mês de maio ao mês da família, historicamente, culturalmente, mas parar no mês de setembro e pensar na família, não como família, mas como um ato profético. Eu creio tanto em ato profético. Eu creio que Deus está levantando uma geração profética. Quando você louva ao Senhor, quando você adora ao Senhor, você está sendo um profeta de Deus na sua vida e na vida do outro. Quando você libera uma palavra, você está sendo uma boca profética na vida do outro. E nesse mês de setembro, Deus colocou fortemente no meu coração para nós pararmos a nossa igreja. Todas as nossas igrejas hoje no Brasil estão começando comigo essa campanha. Todos os pastores, de manhã, de noite, são 2 palavras para que você entenda que você pode mudar o final da sua família. Então diga assim: eu posso, de alguma maneira, mudar o final da minha família. Não importa como ela esteja, ela pode melhorar. Olha para o lado direito e esquerdo e diga assim: a sua família pode melhorar. Porque às vezes a sua família está tão boa, tão abençoada, você fala: eu não vou participar dessa campanha não, porque
está tão bem a minha família, mas eu creio que Deus pode melhorar muito e muito mais a sua família. Então, Deus colocou no meu coração esse tema, o profético na família. Deus quer falar com você nesse mês, nesta manhã numa direção, à noite numa outra direção, e aqui está um vaso, deixa eu ver se eu consigo pegá-lo aqui, com azeite. Você vai entender depois o porquê desse vaso, ok? Vou deixá-lo aqui, para você entender que nós vamos unir partes da Bíblia para chegar nesse tema, o profético de Deus sobre a família. Então diga bem forte, o profético de Deus sobre a minha família, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Quando nós falamos de profético, nós temos que entender que é o uso da boca. Diga assim, a minha boca. Da minha boca pode proferir palavras de bênção e palavras de morte, palavras de vida e palavras de maldição. Obrigado, filho. Olha só como nós olhamos a Bíblia e nós vamos na base da nossa fé. Às vezes nós corremos e corremos atrás de tantas coisas e deixamos passar alguns princípios tão simples e básicos da fé, que pode mudar a história da sua família, a sua história. Quantas pessoas sofrendo hoje, casaram para serem felizes e não são felizes, tiveram filhos para serem felizes e não são felizes. Quantas pessoas estão amargando na história da vida, porque às vezes falta um toque, às vezes um ponto, às vezes uma dica, às vezes uma revelação que pode mudar o final da sua história. Deus te fez para você ser feliz, Deus te fez para você ter uma vida plena, Deus fez com que você casasse para você ser feliz, Deus fez com que você tivesse filhos para que você seja feliz. Então, veja, tudo que é contrário ao diabo, Deus fez para te abençoar. Quem recebe, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos aprender com o nosso Deus. Deus criou todas as coisas com o poder profético da palavra. Diga assim, a palavra tem o poder profético. Às vezes nós não nos damos conta do poder que há na palavra quando nós liberamos para alguém. Agora, antes do culto, veio uma irmã e essa irmã disse, olha, foi profetizado nesse altar aqui, que até o dia 31 milagres iriam acontecer na vida da igreja, e que deveriam testemunhar. E foi interessante que até dia 31 de agosto, e foi interessante que uma irmã correu para mim aqui, ela está no acolhimento, ela disse, olha, eu fui no dia 31, eu estava desempregada, no dia 31, numa empresa que eu não fiz, não mandei currículo, não fiz nada, essa empresa me chama, e no dia 31, eu fui chamada para trabalhar, e já começo a trabalhar em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? É vibração, sabe por quê? Porque foi liberada uma palavra e no mundo espiritual foi selada, essa palavra se tornou uma matéria, ela se transformou e ela codificou na necessidade dessa pessoa e de tantas outras mais. Olha então o que diz Gênesis capítulo 1, de 1 a 4, o próprio Deus nos ensina a respeito do poder da palavra na criação, na materialização da palavra. Nos diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve. Então diga assim, se Deus disse, e houve, quando eu falar, também haverá. Deus disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
A Bíblia fala que Moisés foi um homem que ele era duro de língua, de palavra. Alguns dizem que ele era gago, tinha dificuldades de falar. E Deus colocou na vida dele uma missão muito grande. E Deus disse para Moisés: vá até Faraó e diga a Faraó essas palavras. Você vai ser uma boca profética para libertar o meu povo. Ah, meu irmão, Deus podia fazer isso sozinho. Deus não precisava de um Moisés. Deus não precisava de ninguém. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Deus pode liberar do seu trono uma palavra, e essa palavra acontece. Era só Deus liberar do céu uma palavra dizendo: abra-se a porta do Egito, e todos sairiam do cativeiro. Mas Deus quis usar um homem. Deus quer usar eu e você para sermos a boca profética dele, amém? Então Deus chama o improvável, o Moisés, e Deus diz a ele: você tem uma missão e você vai falar, você vai profetizar, o mover, o agir, a libertação. Então Moisés se justifica dizendo: mas eu sou homem que tenho palavras duras, não sei falar direito. E Deus disse assim: eu falarei através da sua boca. Olha a responsabilidade de Moisés: só abre a boca que eu vou falar. Mas e se ele me questionar, o que eu vou dizer? Diga: o eu sou está contigo, e ponto final. Meu irmão, o que o inferno vai falar, o que o inferno vai dizer, não importa. O que importa é o que Deus disse para você, e é o que você vai falar como boca profética de Deus. Não importa o cativeiro, não importa as prisões, as algemas. O importante é que quando Deus levanta um homem, este homem é boca profética, e ele fala e as coisas acontecem. A Bíblia diz que então Moisés foi, ele falou, e você sabe a luta, a batalha que foi travada. Não foi nada fácil, não foi nada tranquilo, mas tudo aquilo que Deus proferiu através da boca de Moisés aconteceu. Então diga assim: se aconteceu com Moisés, vai acontecer comigo. Olha o que diz Êxodo capítulo 4, verso 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Meu irmão, Deus está dizendo para Moisés e para mim e para você: chegou o tempo de nós nos levantarmos, e acabou o silêncio na sua casa, acabou o silêncio no seu trabalho, na sua empresa, na sua célula. É o tempo chegado de você levantar a sua boca, e Deus vai falar o que você deve falar. As cadeias vão quebrar, os grilhões vão espedaçar, tudo vai quebrar, porque o Senhor usará a tua boca. Você pode aplaudir ao Senhor? Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 9 e 10. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes. Tem que dizer, presta atenção: ó Filho do Homem, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele recebeu uma ordem, e nessa ordem diz aqui: eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
Diga assim: na minha boca há palavras de vida e há palavras de morte. Você conhece esse texto? Deus dá uma visão e leva Ezequiel a esta visão, ao vale de ossos secos, e diante do caos, diante da morte, diante do desastre que houve ali de uma suposta guerra. É um texto profético, apocalíptico isso aqui, mas vamos pegar no contexto histórico. Deus disse: será que esses ossos podem reviver? E então Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E aqui vem o exercício da fé. Então Deus disse: então comece a profetizar. Vamos ser sinceros aqui, será que Deus precisava de um Ezequiel, de um Moisés, para fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. Deus tem o poder de fazer tudo sozinho. Ele criou o céu, a terra e tudo sozinho. Não precisou de ninguém, de nenhuma criatura, de ninguém. A Trindade se manifestou, liberou a palavra e aconteceu. Mas Deus quis usar Moisés, Deus quis usar Ezequiel, para mostrar para mim, para você e para gerações futuras, que Ele trabalha com a voz profética no meio do seu povo. Então eu olho esse texto, eu vejo como que ali Ezequiel foi recebendo de Deus como que um seminário bíblico profético, porque ele vai profetizando. Ele não deu uma palavra e de repente aqueles ossos se colocaram em pé, um exército enorme. Não, Deus foi ensinando gradativamente, Deus foi construindo uma história na vida de Ezequiel. Então, passo a passo, as coisas foram se movendo conforme ele profetizava. Então diga assim: conforme eu profetizo, as coisas vão acontecendo. Nem tudo acontecerá de uma vez, mas que vai acontecer, vai acontecer. Que a minha família vai ser abençoada, ela vai ser abençoada. Talvez não seja de uma vez, mas ela vai ser abençoada. Preste atenção, Deus deu um seminário para Ezequiel. Ezequiel profetizou, e aqui diz então que as coisas aconteceram. Diz Salomão em Provérbios 18, 21, o poder, a morte e a vida estão no poder da... Diga assim: a morte e a vida estão no poder da minha língua, e o bem que a utiliza, come do seu fruto. É interessante porque a gente não foi educado a isto. Às vezes eu não culpo alguns que proferem palavras de maldição sem querer, porque a cultura do mundo é esta. A lei do mundo é essa: olho por olho, dente por dente. É isso que acontece. Falou mal de mim, eu falo mal de você. Me amaldiçoou, te amaldiçoou também. A gente quer pagar as coisas do mesmo jeito que veio. E você está numa igreja que te ensina a ser diferente, amém? Então olha para o lado e diga para esse irmão assim: aqui você tem um ensino, para que você mude a sua maneira de falar. A Bíblia diz que sai da boca aquilo que está no coração. E tem gente, eles não vieram hoje, amém? Tem gente que não tem filtro nenhum na boca. Fala o que vem, o que pensa. Às vezes magoa o irmão, às vezes magoa o filho, às vezes o filho magoa o pai, a mãe, às vezes é o marido que magoa a esposa magoa o marido. Às vezes há uma troca de palavras que vai ferir, que vai machucar, que vai contribuir para ficar pior do que está a situação. Já passou por isso? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Mas aqui você é ensinado a mudar de atitude e de palavras, amém? O salmista diz que as palavras dos meus lábios sejam o quê? Sejam o quê? Agradáveis ao Senhor. Diga assim: que as minhas palavras sejam sempre agradáveis ao Senhor.
Tenha você palavras agradáveis, palavras que edifiquem, que construam, porque Salomão vai dizer que há um poder na sua língua. Quando você fala a semelhança de Deus que falou e criou todas as coisas, a semelhança de Moisés que foi lá e libertou 600 mil pessoas com o poder da sua palavra, a respeito de Ezequiel que foi lá e ressuscitou praticamente um exército com o poder da sua palavra. Tudo isso está dizendo para mim e para você, existe uma força profética quando você fala, para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte, para a bênção ou para a maldição. Há algo que flui quando você fala. Então quando você fala da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, da sua liderança, do seu governo, você está liberando uma palavra que pode gerar vida ou pode gerar morte. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, é tempo de mudar a maneira de você falar, de você se referir com as pessoas, com o seu pai, você que é filho, você pai com os seus filhos, e o marido com a esposa com o marido, dentro da sua casa, proferir, na minha casa é lugar de bênção, de graça, e não entra maldição na minha casa. Somos uma família feliz, porque o Senhor habita aqui. Qual que é a artimanha do diabo? É deixar você calado ou falar maldição. Olha só o que diz a palavra de Deus em Isaías 59:16, a primeira parte. Viu que não havia ajudador ou intercessor algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Diga assim, Deus se maravilhou, para a tristeza nossa, porque Ele não achou nenhum intercessor. O que é o intercessor? É aquele que se coloca na brecha, aquele que se coloca entre Deus e o povo, entre Deus e a sua família, entre Deus e a sua empresa, entre Deus e o seu trabalho. O intercessor é aquele que está sempre entre, ele está intermediando alguma coisa, e Deus se maravilhou não pelas bênçãos que estavam acontecendo, não pelo seu povo. Deus se maravilhou porque no meio de todo o povo de Israel, não havia uma boca profética. Deus não achou no passado, mas eu vou ousar dizer aqui deste altar que hoje Ele está achando intercessores. Deus está achando está achando você, para sermos a boca profética. Deus vai se maravilhar, porque do céu, Deus vai olhar e ver que aqui tem homens e mulheres, aqui tem famílias que estão se levantando para ser intercessores. O diabo não vai prender a minha boca, o diabo não vai prender a sua boca, o diabo não vai usar a minha boca para amaldiçoar, para gerar morte, para gerar destruição. Não! Deus vai usar a minha boca, a sua boca, para construir, para levantar, para abençoar, para trazer vida, para trazer conserto, restauração. O seu casamento vai dar certo, os seus filhos darão certo, a sua família dará certa, quando você se levantar como um intercessor de Deus, uma boca profética, e dizer: Satanás e seus demônios na minha casa não, na minha família não. É Deus da minha casa, é Deus da minha família. Eu te repreendo, eu te expulso, em nome de Jesus de Nazaré. Olha só o que diz Isaías capítulo 10, verso 27. O jugo que será despedaçado por causa da gordura ou por causa do azeite. Por que esse azeite? Aqui simbolicamente, evidentemente, eu creio que o jugo, como diz a palavra, ele será despedaçado. Diga assim: o jugo será despedaçado por conta do azeite. Deus tem algo para você nessa manhã. Quantos maridos nós temos aqui? Uau, olha só. Quantas esposas nós temos aqui?
Quantos filhos nós temos aqui? Só filhos têm seus pais vivos. Ok, olha quantos. Você pode aplaudir ao Senhor, quanta gente linda aqui. Diga assim: Deus, quero usar a minha boca para ser a boca profética na minha família. Eu quero terminar aqui citando Josué. Josué capítulo 24, verso 15, encerra uma sequência de uma luta e de uma dúvida cruel. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aqui ele vai dizer assim: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos pais nós temos aqui hoje? Uau! Preste atenção. Eu quero falar pela manhã sobre os pais, esposas. Eu tenho a felicidade de ver aqui muitas famílias, muitos casais juntos, porque um dia a esposa pagou um preço para alcançar o seu marido. A esposa não abriu mão de buscar o Senhor, mesmo quando o marido estava em casa dormindo. Mesmo quando o marido ia jogar futebol cedo, mesmo quando o marido ia pescar com os amigos bem no domingo pela manhã, mesmo quando o marido ia tomar cerveja com os amigos até as 3 horas da tarde, estavam aqui nesta igreja, neste lugar, sentados mulheres determinadas a serem uma boca profética. Eu não abro mão do meu marido, eu não abro mão da minha casa. Eu creio, mulheres que vinham no altar chorando sozinhas, e que hoje estão sentadas com os seus maridos, não precisa nem levantar a mão, que eu estou olhando para você. E eu louvo a Deus, eu vibro, sabe por quê? Porque são casas que estão de pé, porque um dia essas mulheres se levantaram e disseram: eu vou ser a boca profética, não importa se meu marido fica dormindo, vai pescar, vai beber, não importa o que ele esteja fazendo, eu vou me arrumar e vou na casa do Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção, aonde estão os Josués? Josué, aonde está aqui? Josué é o homem que se levanta para abençoar e declarar: eu e a minha casa. É um sacerdote que se levanta, ele tem atrás de si a sua esposa, seus filhos. Ele diz: olha, vocês podem buscar todos os deuses, mas uma coisa eu sei, eu tenho uma convicção de fé, eu vou profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o homem que se levanta, é o sacerdote que se levanta, é o marido que se levanta, é o pai que se levanta. E talvez alguns aqui, alguns filhos ainda não viram seus pais se renderem a Jesus Cristo. Talvez algumas esposas ainda não viram seus maridos se rendendo a Jesus Cristo. Ainda tem sido palco da sua oração. Eu vou te dizer: não desista, não pare, continue. Você, filho, tem que ser a boca profética na sua casa, dizendo: o meu pai não veio ainda para a igreja, talvez a minha mãe não veio para a igreja, ainda não se entregaram a Jesus Cristo, ainda não passaram por uma experiência de conversão. Não tem problema, Deus quer te levantar como uma voz profética na sua casa, para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia o meu pai estará aqui, a minha autoridade estará aqui, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor?
Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Um dia Deus se maravilhou de não ter achado um intercessor. Mas eu creio que Deus hoje está achando muitos intercessores aqui, amém? Quantos ainda não têm os seus pais convertidos ao Senhor? Levante a mão, não tem seu Josué aqui, levante a mão. Olha quanta gente. Às vezes nós queremos, pode abaixar a mão, às vezes nós queremos orar por tantas coisas e misturamos tantas coisas, tantos pedidos, tantas motivações. E hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir somente sobre os pais, sacerdotes rendidos a Jesus Cristo. À noite eu quero falar sobre os filhos. Eu quero que os pais estejam aqui porque nós vamos levantar um clamor pelos filhos. Filhos que talvez estejam distantes dos caminhos do Senhor. Nós vamos fazer aqui uma dinâmica e vamos levantar um altar de adoração, um altar profético, para que esses filhos estejam rendidos aos pés do Senhor. Não importa onde eles estejam, o que importa é que você vai ser levantado como boca profética. Da tua boca será liberada a vida no meio da morte, a salvação no meio da perdição. Não importa como eles estejam, mesmo que o seu coração, a sua mente talvez nem acredite nisto, Deus quer usar a sua boca, a boca profética, como usou Moisés, como usou Ezequiel, como usou Josué. Deus quer usar a sua boca como boca profética para ser um canal de bênção na sua casa. E eu creio que até o final desse mês de setembro, muitos pais estarão rendidos ao Senhor aqui, porque a unção com óleo, ela quebra o jugo, aquilo que o diabo colocou, a dureza do coração, a incredulidade, as drogas, a prostituição, não importa o que o diabo colocou no caminho, Deus tem o poder de quebrar tudo isto. Então quero que você feche seus olhos, põe a mão no seu coração, por gentileza. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me levanto hoje como boca profética sobre a minha casa. Eu não vou dar mais brecha, porque da minha boca somente sairá palavras de vida, palavras de esperança. Toda palavra que eu proferi de morte, de maldição, de destruição, toda palavra infeliz que eu proferi sobre a minha casa, eu quero quebrar agora. Eu tiro toda a legalidade do diabo contra a minha família. Eu destruo agora toda palavra. E eu profetizo que a partir de hoje, eu me levantarei para ser uma boca profética. Chegou o meu tempo, chegou a minha hora de me levantar e fazer a diferença. Chegou o meu tempo de ser uma boca profética para a minha casa, para a minha família. Eu declaro que a minha família, ela é uma bênção. Ela pode não ser perfeita, mas ela é uma bênção. E eu declaro vida na minha casa, saúde física, emocional, espiritual na minha casa. Eu quero ser a partir de hoje uma boca profética. Os meus lábios nunca cessarão de atrair a bênção de Deus sobre a minha casa. Eu declaro salvação para aqueles que ainda não têm, vida de Jesus para aqueles que não têm. Eu profetizo que hoje a minha casa, ela será sempre uma bênção, em nome de Jesus.
que venham os milagres, que os relacionamentos sejam ajustados, que venha a vida no meio da morte, a esperança no meio da desesperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero te convidar a se assentar. Você recebeu uma caneta e um papel. Eu quero que você, filho, que tem o seu pai convertido, que você quer que ele fique cada vez mais firme no evangelho, na fé, que ele se levante e saia da religiosidade e viva uma experiência nova. Escreve o nome do seu pai neste papel. Esposa que aqui está, que o seu marido já está convertido e você quer que ele seja uma bênção maior do que ele já é, escreve o nome do seu marido. Filho, esposa, você que olha para o seu pai ou para o seu marido e vê que ele precisa ainda de uma experiência com Jesus, escreve o nome dele. Se ele já está firme, escreve para que ele fique mais firme e seja mais ungido para ser um instrumento nas mãos de Deus. Se ele não está convertido, eu quero que você foque no seu marido, no seu pai. Nós temos que ser diretos na nossa oração, Nós temos que ser específicos, e hoje o tema dessa manhã é sobre o seu pai, é sobre o seu marido. À noite eu quero falar um pouco sobre filhos. Eu quero que você escreva, porque a Bíblia diz que a unção com óleo quebra o jugo. E quando eu te chamar, quando você escrever, você vai vir aqui nesse altar e vai colocar essa filipeta, esse papel aqui dentro deste vaso com azeite. E durante o mês inteirinho de setembro, nós vamos levantar um clamor, e você será uma boca profética de Deus, para que o jugo seja quebrado sobre este nome. Talvez o seu pai seja convertido, mas não se envolve na obra, não participa da obra, não é dizimista, não está envolvido em ministério nenhum, em célula nenhuma. O jugo será quebrado. Talvez o seu marido não seja convertido, o jugo será quebrado. O seu pai não está convertido, o jugo será quebrado. Eu creio nisto, e na simbologia desse azeite, desse vaso, eu creio que o céu se abrirá e a bênção virá sobre a sua casa. E esse mês que você vai ser a boca profética, as mulheres se levantando hoje cedo, os filhos se levantando hoje cedo, para colocar aqui dizendo: a minha casa, o meu marido, o meu pai, ele será muito melhor. A bênção será sobre a vida dele, ele se converterá, ele se levantará como alguém que vai servir ao Senhor neste lugar. Então escreve o nome do seu pai, escreve o nome do seu marido, porque eu creio que há uma unção neste lugar. Quando Deus colocou essa campanha no meu coração queimava, porque a família, ela está abaixo de Deus, há um querer de Deus. E como o diabo tem batido na família, como o diabo tem roubado o sonho de famílias, para entristecer o teu coração, para roubar a tua alegria, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de acabar tudo isso, chegou o tempo de começar um novo tempo na sua história, na sua casa, porque você será a boca profética na sua família. Quantos aqui já escreveram os nomes? Uau! Então fica de pé, você que já escreveu. E você que já escreveu os nomes, o nome do seu pai ou do seu marido, eu quero que você saia do seu lugar e coloque aqui neste vaso. E você fica aqui no lugar, se afasta um pouco para todo mundo colocar, e você fica aqui no altar, não vai embora para o seu lugar não, porque aqui no altar nós vamos selar.
Isso, quem for colocando fica para as laterais. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Deus Emanuel está aqui. Aleluia. Começa hoje uma campanha de fé. Creia, creia, o jugo vai despedaçar. O azeite vai despedaçar o jugo da minha família. Esta é uma campanha de fé. Eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia. Oh, aleluia. Creia, 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 creia. Creia, comece a profetizar. Comece a profetizar. Você que já colocou aqui o nome, comece a profetizar. Você que já colocou o nome, comece a profetizar. Comece a declarar. Você vai levantar a sua boca profética. É profética essa campanha. É profético esse tempo. Deus trazendo algo novo na sua vida, na sua história. Eu creio, eu creio, eu creio. Conversão, conversão, restauração. Eu creio. Levantarão, se levantarão Josué, o pai, o pai, o pai, o marido. Eu creio. Ah, meu irmão, eu creio, minha irmã, eu creio. Cristo é o rei da minha família. Aleluia. Vai colocando e vai crendo, não sai dessa unção. Não perca essa unção, não perca essa unção. Há um mover profético de Deus aqui neste lugar. Pela sua família, pelo seu marido, pelo seu pai. Josué se levantarão. Maridos se levantarão. Com muito mais ousadia, com muito mais determinação. Salvação de maridos, salvação de pais. Eu creio esse mês, até o final desse mês, maridos se renderão a Jesus Cristo, se converterão a Jesus Cristo. Eu creio. Comece a profetizar. Quando você colocar o papel, comece a profetizar. Não perca essa unção, não perca esse mover. Vai declarando a bênção do Senhor sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei da sua família. Cristo é o Rei. É Ele, creia. Não importa onde seu pai esteja, não importa onde o seu marido esteja, Deus tem o poder de mudar a história. Deus tem o poder de mudar a história. Em nome de Jesus, creia. Conforme você for colocando o papel, vai orando, vai liberando palavra profética. Vai liberando palavra profética. Fica aqui nesse altar. Fica aqui no altar, permaneça aqui para que você possa orar. Fica nas laterais. Aleluia. Oh, Santo de Israel, Jesus poderoso, reina neste lugar, reina na nossa família. Todo intento do diabo caia por terra. Toda incredulidade caia por terra. Todo mal caia por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo é o teu nome. É pelos pais, é pelos Josué. Da minha família. Cristo é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da sua casa, da sua família. Nada vai roubar a sua bênção. Nada vai roubar o seu milagre. Porque Deus achou hoje aqui alguém que possa interceder. Em nome de Jesus. Cristo é o Rei da minha família. Em nome de Jesus, vai recebendo, Senhor. Vai
recebendo o minha Espírito Santo de família. Deus. Oh, aleluias. Aleluia. Aleluia. Cristo é o Rei. Minha família. Cristo é o Rei. Aleluia. Quero chamar o Fabrício e a Deia. Vem cá. Eu quero que vocês dois, por favor, vocês são bem altos, levante aqui para mim. Aleluia. Agora nós vamos fazer um ato profético. Deus criou o mundo através da sua palavra. Moisés libertou 600 mil homens pelo poder da sua palavra. Ezequiel levantou um exército com o poder da sua palavra. Ah, meu irmão, minha irmã, começa hoje. Eu quero que você crie mesmo e creia que esse mês é o mês de milagres, de salvação na sua casa. Então eu quero que você levante a sua mão direita, que é a mão de autoridade, sobre este vaso com azeite. Eu quero que você comece a profetizar. A Bíblia diz, e se a Bíblia diz é a verdade, que a unção com óleo, ela quebra o jugo. Então o jugo vai ser quebrado do seu Josué, o seu pai, o seu marido. Toda incredulidade caia por terra, toda indiferença caia por terra, toda dureza do coração caia por terra, do seu marido, do seu pai. Esse é o mês de liberar a boca profética. Então levanta a sua voz como você nunca levantou. Começa a guerrear agora, começa a guerrear. Levante a sua voz e comece a guerrear. Você foi achado por Deus, você foi achado por Deus para ser a boca profética. Então quebra todo intento do diabo contra o seu pai, contra o seu marido, contra a sua casa. Quebra agora toda sentença contrária, caia por terra. Começa hoje um tempo profético, um tempo de libertação, um tempo de salvação, um tempo de cura, em nome de Jesus de Nazaré. Profetiza que o seu marido, o seu pai, será o Josué, que estará aqui dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Declara isso, profetiza isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sela, você é uma boca profética de Deus. Sela isso agora, arrebenta com as cadeias, arrebenta com os grilhões, arrebenta com as amarras. Tudo caia por terra e que se levante a salvação. É tempo de libertação, é tempo de ação profética na sua casa, na sua família, nos seus queridos. Se levanta hoje um Josué, um pai convertido, mas um pai transformado, um pai servindo ao Senhor. Se levanta hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Santo, santo, bendito é o teu nome. Santo, santo, bendito é o teu nome. Ah, Senhor, recebe o nome de cada pai, recebe o nome de cada marido, recebe o nome que está neste jarro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Cristo é o Rei da minha casa. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei da minha família. Oh, aleluia! De toda a minha casa. Diga assim com toda a força do seu pulmão. Diga assim: a partir de hoje, eu estou nessa campanha. Que o inferno se prepare, porque perdeu um pai, perdeu um marido. A partir de hoje, o céu está aberto sobre a minha casa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor me achou como boca profética, e eu não vou parar jamais. Em nome de Jesus, eu profetizo
toda a minha família prostradas aos pés do Senhor, toda a minha família indo morar no céu. Ninguém ficará de fora, ninguém, nem meu pai, nem meu marido, ninguém ficará de fora, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, pode voltar para o seu lugar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, santo e bendito seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Diga assim para